Irmão, vamos lá. Hoje, minha primeira pregação na glória de Jesus. Estou muito feliz, muito mesmo. E com uma gratidão enorme perante a Jesus, a Deus, né? Graças a Deus. Também nosso pastor, nossa pastora. Fico muito feliz com a oportunidade. E como tudo que é a primeira vez, é muito difícil, né? Bate nervosismo, bate ansiedade, bate timidez, bate medo. E justamente por isso, a hora que eu recebi a palavra, né, que eu iria ministrar a palavra, fiquei com muito medo, e o inimigo tentou de todas as formas para que eu não estivesse aqui agora. Até falar isso que eu falei, amor, não vou, velho. Não vou, você não vai me perdoar, mas eu não vou. Mas como toda minha vida, eu fiz muitas primeiras vezes na minha vida, e o sentimento sempre é o mesmo. E eu nunca me acovardei. Por que agora eu vou me acovardar? Não seria dessa vez. Então, estamos aqui e veio, assim como já falei com Deus, com Jesus, que Ele vai usar as palavras dele na minha boca e a gente vai fazer um culto de bênção aqui em nome de Jesus, amém? Amém. E o tema da minha mensagem é justamente esse, né? Não deixar o medo e a timidez impeça a gente, vocês, de receber a bênção. Porque muitas das vezes é justamente isso que impede, né? Então, a gente vai fazer essa mensagem aqui para vocês, amém? E hoje é a hora de enfrentar meu Golias, né? Vamos enfrentar o Golias e vamos derrotar ele, em nome de Jesus, amém? E como fala em Eclesiastes 3, né? Há tempo para todo o propósito debaixo do céu. E agora é meu tempo de pregar, tempo de aprender, tempo de glorificar Deus e tempo de evoluir, amém? O sentimento que eu estou sentindo agora, antes de começar a palavra, é basicamente o sentimento que há 15 anos atrás eu apertei muito quando estava começando a cortar cabelo. Eu lembro que o meu primeiro corte eu demorei 1 hora, não ficou bom, suei, fiquei gelado, deu certo, no fim das contas deu certo, mas o mesmo corte que eu demorei 1 hora, 15 anos atrás, hoje leva 15 minutos. Então, por que eu estou falando isso agora? Minha pregação talvez não vai ser a melhor que eu gostaria, mas se eu estiver na milésima, ou a mais milésima como o pastor Leandro, né? A gente estava conversando, eu falei, Leandro, quantas pregações já teve? Mais de 1000. Então, mais de 1000 para chegar nesse nível aqui. Se Deus quiser, eu chegar lá. Amém? E lá em Isaías, capítulo 41, 10, tá? Só uma passagem aqui. Deus diz, não temas, porque eu sou contigo. Eu te esforço, te ajudo e te sustento. Então, se Deus fala isso para a gente, por que eu vou temer? Não tem motivo. Amém? Então, eu quero repreender toda timidez ou medo que estou sentindo agora. E vamos fazer a palavra do Senhor. E eu deixo uma pergunta. Quantos aqui presentes já deixaram de viver algo muito grande com Deus por causa de medo e timidez? Exato momento de chamar alguns irmãos para estar aqui em cima agora. Poucos conseguiriam subir, muitos ficariam com medo, outros passariam mal e não subiriam de forma alguma, porque a gente sabe a dificuldade que é, né? E a gente não pode se acomodar nunca, porque Deus ama a gente, tá? Então, em Apocalipse mesmo, 21:8, fala que os tímidos não herdarão o reino dos céus. Forte essa mensagem, muito forte. Por quê? Deus compara na mensagem com fornicadores, com idólatras e com todos os outros pecadores. Então, a timidez é algo muito sério, né, irmãos? Ela realmente impede a gente de viver a bênção, né? E aí, eu fui pesquisar para saber o que era timidez. Eu levei 3 coisas para chegar nesse discernimento, né? Dessa sabedoria de saber o que é timidez. No dicionário brasileiro é uma bênção, né? Ele fala aqui, até se eu anotei, é o acanhamento excessivo e ainda fala que é a qualidade de quem é fraco e frouxo. Dicionário brasileiro. Psicologia, o estado emocional causado pelo desconforto, ambiente, medo de julgar a das pessoas, insegurança e medo de errar. Já no contexto bíblico, olha só, vem do grego teios, que significa covarde e medroso. No contexto bíblico, o Tito é um covarde e medroso. E lá em 2 Timóteo, capítulo 1,
versículo 7 fala: porque Deus não nos deu o espírito de temor. Então, se Deus não nos deu o espírito de temor, quem nos deu? O inimigo. Então, é muito bom a gente ficar já puxando desde agora. Mas Ele deu poder de amor e de moderação, de equilíbrio e de autocontrole. Amém? Amém. Agora sim, vamos à pregação. Abram nossas Bíblias em Mateus. Mateus 25, 14. Lembrando, irmão, só uma curiosidade aqui. O capítulo 24, 25, ele fala da volta de Jesus, né? O preparatório para a volta de Jesus. E aqui a gente vai ler a parábola dos talentos. Então, 24. Perdão, 25. Amém? Amém. Porque isto é também como um homem que, partindo para fora da terra, chamou os seus servos e entregou-lhes os seus bens. E a um deu 5 talentos, e a outro 2, e a outro, o terceiro, deu 1, a cada um segundo a sua capacidade, e ausentou-os logo para longe. E, tendo ele partido, o que recebera 5 talentos, negociou com eles e granjeou, multiplicou outros 5 talentos. Da mesma forma, da mesma sorte, o que recebera 2, granjeou também outros 2, ou seja, multiplicou também outros 2. Mas o que recebera 1, foi e cavou na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. E muito tempo depois veio o senhor daqueles servos e pediu contas a eles. Então aproximou-se o que recebera 5 talentos e trouxe-lhe outros 5. Então o que recebeu os 5 talentos entregou mais 5 e multiplicou. Dizendo: Senhor, entregaste-me 5 talentos, eis aqui outros 5 talentos que granjeei com eles. E o Senhor lhes disse: bem está, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre muito te colocarei. Entra no gozo, entra na alegria do seu Senhor. E chegando também o que tinha recebido 2 talentos, disse: Senhor, entregaste-me 2 talentos, eis que com eles granjeei outros 2 talentos. Disse-lhe o Senhor: bem está, bom e fiel servo, sobre o pouco foste fiel, sobre muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Mas, chegando o último servo, que recebera 1 talento, disse: Senhor, eu conhecia-te, que és um homem duro, e ceifas onde não semeastes, e ajuntas onde não espalhaste. E, aterrorizado, escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Respondendo, porém, o seu senhor disse-lhe: mau e negligente servo, sabias que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei? Devias então ter dado o meu dinheiro aos banqueiros, e quando viesse receberia o meu com juros. Tirai-lhe, pois, o talento e dai-o ao que tem os 10 talentos. Porque qualquer que tiver será dado, e terá em abundância. Mas o que não tiver, até o que tem, lhe será tirado. Lançai, pois, o servo inútil nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Essa parábola aqui, ela é incrível, né? Dá para a gente levar em vários contextos. Porém, hoje vamos levar no contexto do medo e da timidez do último servo, né? Ele foi negligente, foi medroso, foi preguiçoso e não multiplicou o talento que
o Senhor dele deixou, né? Então, a gente levando para os tempos de hoje, vamos imaginar que o Senhor nada mais é que Jesus Cristo, Deus, né? Que nos deu talento. Todos nós temos talentos, né? Cada um tem um talento, ou alguns têm 5 talentos, tem vários talentos, outros têm menos. E aí eu pergunto para a igreja, por que um recebeu 5 talentos, o outro recebeu 2 e o terceiro apenas 1? Alguém sabe? Capacidade dele. Por causa da capacidade. Mas o que é capacidade? Alguém sabe dizer? Capacidade é algo que eles desenvolvem. Então Deus dá a bênção para a gente correr atrás, Ele dá o talento, mas a gente tem que fazer, a gente tem que correr atrás para multiplicar. Tá? Vou dar um exemplo aqui, que vem na minha cabeça agora, de um médico. O médico, ele virar médico, ele tem talento? Tem, ele estudou vários anos. Se não me engano, são 5 anos de estudo, mais 5 de residência, para ele poder exercer medicina. O que ele fez? Ele multiplicou através dos estudos, de alguma forma, né? Então, vamos levar para essa parte, né? Eu tive algumas lições muito importantes. Primeira, medo de errar, né? O medo de errar, ele faz a gente perder um pouco que a gente tem muitas vezes, né? A gente fica preso, eu tenho isso, não vou fazer, porque se eu fazer, pode ser que eu perca. E com isso a gente acaba perdendo, né? Então, outra lição que eu tive, né? Que é a timidez, ela gera uma visão distorcida. No caso do servo, do último servo, ele, em vez de levar para o lado bom, ele levou para o lado ruim. Ele achou que ele, perdendo o talento dele, ele queria que, na cabeça dele, ele achou que o Senhor queria que ele perdesse para ser punido. Mas não, o Senhor, ele deu o talento para que ele aprendesse, multiplicasse e recebesse a bênção. Mas ele levou para o outro lado ruim, né? Então, geralmente a pessoa tímida, ela leva para o lado ruim tudo que faz, né? E eu estou falando porque eu sou uma pessoa muito tímida e eu vou me libertar disso daí. Amém? E outra lição que eu tirei o tímido, ele se contém com segurança. Todo mundo que é tímido, que é medroso, lembrando que a timidez, ela anda lado a lado com medo, tá? Não existe timidez sem medo e não existe medo sem timidez. É um com o outro. Amém? E o tímido, ele se contenta com a segurança. Então, o terceiro servo, ele achou que pelo fato de ele enterrar o talento dele, estaria tudo certo. O Senhor ia chegar, ele ia devolver, não justificou, mas tudo certo. Vou receber minha bênção, não perdi, tá ok. Mas não foi isso que aconteceu. Ele perdeu o que ele tinha, foi dado ao que tinha mais, que tinha 10, né, que fez 10, e ele foi jogado no lugar mais ruim, né? E a gente aprende meio por aí, né? A gente tem que buscar algo a mais. Amém? Deus não quer que a gente esconda o nosso talento, irmãos. Ele quer que a gente multiplique, triplique. Amém? Então, quero muito que Deus coloque no coração de vocês, para que vocês aprendam isso, né? Porque aqui dentro da igreja mesmo, vou usar eu como exemplo. Quando eu comecei na igreja, eu conheci o pastor há muitos anos, conheci a pastora, conheci o Gabriel, conheci a Gabi, conheci muita gente. Mesmo assim, eu tinha timidez, eu tinha vergonha de pegar meu dízimo e levar na frente. Parece loucura, não parece? Mas eu tinha isso, eu sentia isso. Vou usar minha mulher como exemplo. Ela morria de medo de louvar, ela tem um talento de louvor, ela morria de medo. Até o pastor, né? Eu lembro certinho, o pastor, vamos louvar? Ela foi. O que aconteceu? Multiplicou. Olha onde ela lista. Fala para ela antes, ela não morria de medo, ela tinha pavor. E você falou, amor, você canta bem, você canta bem. Olha hoje como ela está. Né? Então, multiplicou. Então, ele não quer que a gente esconda. Né? Se você acha que tem um talento para com Deus, faça, irmãos. Se você acha que tem capacidade para pregar, estuda a Bíblia, vem pregar, vem louvar. Vamos com a gente. É fácil? Não é. Primeira vez é difícil, segunda também, terceira também, mas é a 10ª, a 1000ª. Vai ficar fácil. Tudo com prática fica fácil. Amém? Então, voltando, timidez para a gente pensar que não consegue, mas a fé em Deus, irmãos,
a gente tem certeza que a gente vai conseguir, né? E eu quero ler agora uma passagem aqui, ó, em Êxodo, capítulo 4. Quem puder, está acompanhando rapidinho, a gente está finalizando aqui. Eu queria falar muito mais, só que como é a primeira vez, eu falei, eu vou me perder, né? Êxodo 4, versículo 10. Amém? Então disse Moisés ao Senhor: Ah, meu Senhor, eu não sou homem eloquente, nem de ontem, nem de anteontem, nem ainda desde que tens falado ao teu servo, porque sou pesado de boca e pesado de língua. E disse-lhe o Senhor: Quem fez a boca do homem? Ou quem fez o mudo, ou o surdo, ou o que vê, ou o cego? Não sou eu, o Senhor? Vai, pois agora eu serei com a tua boca e te ensinarei o que há de falar. Aqui Deus chama Moisés para libertar o povo de Israel, e Moisés fala que não sabia falar a palavra do Senhor com evidência, né, para convencer o faraó a libertar, né? E aqui a gente vê que Deus é com a gente, irmãos. Então, se a gente não tem capacidade ainda de pregar, de falar do Evangelho, de falar de Deus, vamos estudar, vamos multiplicar e vamos fazer, porque Deus está com a gente. Ele vai colocar na nossa boca. Amém? Por fim, mais uma passagem eu queria aqui colocar, prisão, que é muito importante, eu gosto muito dela, que é Mateus 14. Ainda Mateus, se puder voltar lá. E é a passagem, irmãos, de Pedro, onde Pedro caminha sobre as águas. E olha que interessante a gente ver aqui agora, hein? 14 e 28. Amém? Amém. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: Venha. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo um vento forte, teve medo e, começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. Aqui a gente vai tirar alguns aprendizados importantes com o tema de hoje. Primeiro, existiam quantos discípulos no barco? Quantos discípulos? Alguém sabe? 12. 12 discípulos no barco, certo? Quem foi o único que pediu para Deus andar sobre as águas? Pedro. Os outros 12? Tímidos, medrosos. Pedro afundou, mas ele andou sobre as águas. Amém? Ele andou. Porém, Pedro teve medo em algum momento. E isso causou com que ele afundasse. Enquanto ele estava com o olho em Deus, em Jesus, o foco em Jesus, estava andando sobre as águas. Mas na hora que ele olhou para a tempestade, para o vento, ele ficou com medo. E o medo fez ele afundar. Se eu tivesse com medo, ficado com medo, focado no medo, hoje eu não estaria aqui. Não existiria pela primeira vez. Talvez nunca fosse existir. Mas eu foquei em Jesus. Orei todos os dias. Estudei muito. Li muito a Bíblia. E estou aqui. Talvez não está sendo como eu gostaria. Não estou falando tudo que eu gostaria. Mas eu sei que o que eu estou falando agora é justamente o que Deus, que Jesus quer que eu fale agora. Então, que vocês fiquem com essa mensagem no coração. Talvez foi curto, nem estamos chegando na hora lá, agora. Mas, gente, procurem lidar com o medo de vocês. Coloquem Deus na frente. Porque assim como tantos aqui dentro da Bíblia superaram o medo, fizeram a vontade de Deus e depois receberam grandes bênçãos, eu, pastor, vocês todos também vão receber grandes bênçãos.
às vezes bênçãos espirituais com Deus, às vezes bênçãos financeiras, materiais, seja o que for, de saúde, mas para isso é necessário fazer algo, é necessário agir. E o medo e a timidez nos trava. Então não deixe que o medo e a timidez nos trava. Tá? Porque o medo e a timidez, ao meu ver, é obra do inimigo. Tá? Então, eu gostaria agora de dar uma oportunidade para a Larissa, para um louvor que a gente achou que é muito a ver com o que eu preguei agora. E eu peço de coração que Deus, mais uma vez, mantenha no coração de vocês essa mensagem. E detalhe, nem estou mais nervoso, viu? Agora já era. Agora eu posso ir me seguro. Glória a Deus. Amém. A segunda vai ser melhor, a terceira melhor, a quarta melhor, centésima melhor, milésima melhor. Qual que é dessa? 10 mil o que será? Fala, Gabi. 10 mil vezes é o quê? Glória a Deus. Amém. Pode ajudar, né? Gabi, eu chamo mesmo. Fica mais nervoso. Cadê o troco? Mas estou muito feliz, né? Glória a Deus. Só sei que a segunda vez vai ser muito melhor. Cumprimenta a igreja na paz do Senhor Jesus. Amém. E os
Irmãos, então a gente aprendeu aqui que o primeiro servo recebeu 5 talentos, foi e multiplicou. Assim que o Senhor saiu para a viagem dele, o servo tinha 5 talentos, que por servo era mais capacitado, e na mesma hora foi buscar multiplicar. Quanto tempo se passou aí para o servo voltar? Não sei. Mas, voltando, o segundo servo recebeu 2, um pouco menos, porém pegou, foi também, no tempo dele, multiplicou. O terceiro ficou parado. E agora eu pergunto para os irmãos: quem aqui vai ser o último servo? Alguém? Quem vai ser o primeiro servo? Levanta a mão, por favor, irmãos. Glória a Deus, em nome de Jesus. Vamos fazer essa igreja aqui mudar completamente. Não vamos deixar esse medo de lado, vamos deixar o medo de lado. Porque às vezes você tem o talento de evangelizar, de trazer mais gente para a casa do Senhor, e você fica com vergonha, com timidez de falar com a pessoa. Então evangelize, pregue, adore, faça a obra de Deus, que vai valer a pena. Assim como o pastor fala, fica firme que vai valer a pena. Vai valer a pena, eu sei disso. Amém? Agora precisa que a igreja tome uma decisão de mudar, de realmente bater a timidez, o medo, mesmo na hora de repreender, assim como fiz semana inteira. Vocês deixem que tenha passado 7 dias, todos os dias ansiedade, medo, e aí fala Larissa, repreende e passa. É incrível como Deus é. Vem o medo, a ansiedade, na mesma hora eu orava, eu repreendia, cortando cabelo, qualquer lugar, e na mesma hora passava um tempo e voltava de novo, até aqui. Porém agora já, esse medo não vai ter mais não, em nome de Jesus. Amém. Então, espero que todos aqui tenham uma decisão. Amém? Para finalizar agora, eu quero fazer uma oração. Quem puder estar se colocando de pé, em nome de Jesus. Poderoso Deus e eterno Pai, muito obrigado por esse dia, meu Pai, pela oportunidade de estar aqui falando a palavra do Senhor, por estar aqui diante da tua presença, meu Pai. Muito obrigado, sou muito grato pela sua oportunidade. E peço, meu Pai, assim como a gente acabou de ver nessa palavra do Senhor no meu coração, entre no coração de cada irmão aqui presente, meu Pai. E de cada irmão também que não pôde estar presente, meu Deus. Tome previdência, repreenda em nome de Jesus todo medo, toda timidez, tudo de ruim que impeça cada irmão de multiplicar o seu talento, meu Pai. Vamos multiplicar, vamos triplicar o seu talento. Em nome de Jesus, meu Pai. Isso é o que eu te peço nessa noite, em nome de Jesus. Agradeço muito a minha oportunidade. E as palmas são do Senhor Jesus Cristo. Amém? Obrigado, irmãos. Deus abençoe. Quero saudar a igreja para o Senhor. Amém. Eu quero dizer que para mim é motivo de muita alegria. Porque eu sempre falo que Deus escolhe os que não são para confundir os que são. Eu sempre mais, dentro de mim, quero falar para você, dentro de mim, eu sempre tive assim, uma convicção dentro de mim. Deus botei algo contigo em cima da terra. Amém? Isso aí eu sempre falei, sempre vou continuar falando. E enquanto você não se apartar dessa palavra, e enquanto você meditar nela dia e noite, e fazer dela um alicerce para a tua caminhada, eu quero falar para você que vai soprar o rio, vai correr os ventos, mas você vai permanecer firme. Amém? Mas o alicerce do cristão está na palavra de Deus. Está na palavra de Deus para cada um de nós, cristãos. Porque eu sinto, às vezes, sentir falar nessa palavra que eu vou falar, mas muitos do meio cristão são os nossos piores inimigos. É do nosso meio cristão.
Porque muitos falam, quero ver até quando vai aguentar. Muitos falam isso. Porque quando eu comecei a caminhada, me deram prazo de 6 meses. Somente 6 meses eu aguentaria o caminho do Senhor. E depois eu já voltaria para o mundo. Porque as pessoas fazem desse jeito. As pessoas parecem ter mais prazer dessa forma. Mas eu creio, em nome de Jesus, eu creio que essa igreja, eu creio, em nome de Jesus, amém. Você vai dar passos longos, né? Amém? E eu creio que todos que estão aqui vão dar passos longos, amém? Mas fique com a palavra que foi ministrada. Você sabe que o pastor não tem costume de repregar o que foi pregado. Não prega dessa forma. Mas eu gostei da última parte de Pedro. Tem discípulo aqui? Amém? Agora eu quero convidar os discípulos a colocar de pé. Amém? Creio que todos aqui prestaram atenção na mensagem, e até a gente que está há tantos anos aí no caminho, eu fiquei hoje com um aprendizado aqui. Tinha 12 discípulos, um tomou a iniciativa. Irmãos, vamos tomar a iniciativa. Amém? Amém. Ah, caiu, afundou. Fique em paz, Jesus vai erguer de volta. Amém? Amém? O importante é que você teve coragem. Amém. Coragem. E naquela última parte que eu falava dos talentos. Quantas pessoas têm talento, com ideia, não quer saber de fazer a obra, não quer saber de fazer aquilo que o Senhor mandou. E a própria palavra falou que o Senhor pegou aquele e deu para o outro que tinha mais. E o que tinha teve mais, o que não tinha, até o que tinha foi tirado. Muitas das vezes é nós mesmos que abrimos uma porta para que tudo desapareça da nossa vida. Mas eu creio que em nome de Jesus, vamos continuar firme. Glória a Deus. Mas, desça a imagem, por favor. Isso aí, ouvindo a sua esposa, por favor, fique do lado de Maria. Amém? Quantas pessoas aqui têm autoridade de Deus para profetizar que aqui estão na casal missionário? Tem gente aí que tem essa autoridade para profetizar isso? Eu sinto isso de Deus na vida deles. Amém? Eu sinto isso de Deus na vida de vocês. E aquele que sente isso, e Deus tem um chamado na vida de vocês, esse poder tem na vida de todos os que estão. Eu quero que vocês estendam sua mão em favor da vida deles. Amém? Amém, igreja? Quando a gente fala missionário, é fazer missão. O ide e pregar o evangelho. Amém? Estende suas mãos, por favor, da vida deles. Soberano Deus, eterno Pai. Eis aqui, ó Pai, esse casal, Pai, a qual tem se disposto a fazer a sua obra, Senhor. Mesmo na sua pouca experiência e no seu começo de caminhada, estão entendendo o chamado que o Senhor tem para a vida dele. Estão compreendendo, Pai, que aquilo que o Senhor tem, ó Pai, muitas das vezes não é o que nós queremos, não é o que nós pensamos. Mas Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai, a tua palavra, ela sempre veio, Pai, nos falar. Assim como o Senhor falou para que Josué seja forte e corajoso. Deus, que nessa caminhada, Senhor, que não venha faltar a força e que não venha faltar a coragem. Em nome de Jesus Cristo. E na hora que eles colocarem a planta dos pés dele, Pai, que eles possam levar as novas do Evangelho. Que eles possam falar que Jesus salva, que Jesus cura e que Jesus batiza no Espírito Santo. Orando, Pai, em favor dessas vidas, nós como igreja, Pai, estamos fazendo uma cobertura espiritual sobre a vida deles. Pedindo, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor venha livrar e que o Senhor venha guardar. Acampa os seus anjos, Pai, de volta, Pai, e dá o livramento, Pai. Deus, bloqueia dentro do coração e dentro da mentalidade a sua palavra. Que os ouvidos estejam vendados, Pai, tampados para as coisas do mundo, mas abertos para ti, Pai, em nome de Jesus Cristo. Nós, como igreja, oramos em favor da vida deles, Pai, pedindo fortalecimento, Pai, sobre a vida deles, no nome de Jesus. Pai, leve eles na onde o Senhor queira levar, Pai, sobre a face da
Que o Senhor possa nos levar de volta aos nossos lares, debaixo da tua gloriosa presença, Senhor. Deus, leve cada um, ó Pai, para a sua casa. Que todo espírito de enfermidade seja repreendido, ó Pai. Assim como a tua serva pediu, ó Pai, em favor, ó Pai, da sua avó, ó Pai, a qual ela considera como mãe. Pai, em nome de Jesus Cristo, oramos, ó Pai, repreendendo, ó Pai, toda a enfermidade. Do alto da cabeça, das plantas dos pés, seja ela repreendida em nome de Jesus Cristo. Deus leva o seu povo para as suas casas, guardados e protegidos por ti, e que a paz e a comunhão, e que a doce consolação do Espírito Santo esteja com toda a igreja e o povo de Deus diz. Amém. Deus abençoe todos em nome de Jesus. Deus abençoe você. Lembra do culto. Irmão, não esqueça do culto amanhã em Paraíso, amém? Amanhã teremos um culto em Paraíso. Deus abençoe.